pessoal, Rebel TV aqui, mais uma vez agora no literário. Agora, tirando as várias dúvidas dos inúmeros e-mails que vocês nos mandaram, mensagens no Twitter, no Facebook, no WhatsApp. O WhatsApp ficou parado agora 2 dias, mas as mensagens vieram de uma vez mais pesadas, né? Que era sobre o quê? O pessoal tá pedindo pra falar sobre a piada mortal do Batman, né? A piada mortal do Batman. Então, o pessoal tem falado assim dessa ambiguidade do Batman e dele ser, por ser um anti-herói, mas ele não é, por exemplo, igual ao Wolverine, que mata as suas vítimas, os personagens, diretamente. O Batman sempre ele mata, entre aspas, sem querer, ou mata por consequência de alguma outra coisa. Como? Ou ele joga uma granada, explode 5 bandidos. Então eles não fazem isso com o Batman. Agora, por quê? Bom, a DC mesmo, de modo geral, ela é um pouco assim, né? Tipo a DC Comics, eu acho, no geral. Mas antigamente teve o código de censura, né? Acho que foi em meados da época do macartismo, né? E tinha um código de censura que falava que tinha uma ideia de sedução do adolescente, do jovem, e que proibia a morte nos quadrinhos, assim, o assassinato e tal. Porque o Batman matava antes, tá? Vocês podem achar que não, mas lá no começo, lá da origem dele, inclusive ele tinha uma metralhadora dentro do Batcóptero, lá do avião, ele matava como qualquer outro personagem de filmes de ação. Como no Rambo 4. É, meio isso. Vai fuzilando. Mas ele tinha até um rancor, assim, tipo, um receio de fazer isso, né? Tanto que quando ele faz, ele fala, não queria tirar a vida de inocente, mas sou obrigado. Não era nem do inocente, né? Do bandido, do criminoso lá, mas sou obrigado pelas circunstâncias ali, né? De fazer isso, né? Mas acho o Batman um personagem contraditório em vários pontos, mas enfim. Então tem essa coisa, até no Batman Begins, no trem lá com o Ra's al Ghul, ele não mata. Mas ele fala assim, eu não vou te matar, mas também não vou te salvar. Eu vou te matar, mas sem te matar. Só que não, né? Não, com relação ao Batman Begins, aí eu vou discordar que as mortes são indiretas. Se você pegar, quando tem o cara e chega assim, ó, seguinte, tá aqui, o sujeito foi julgado pela comunidade aqui, por nós, os ninjas da sombra, né, da Sociedade da Sombra, e agora tem que ser executado. Eu falo, não, tem que ser julgado por um juiz, né? Mas que juiz? Um tribunal corrupto, onde todo mundo é comprado? Não, nós julgamos, condenamos, pode matar. Aí o Batman se rebela, ataca todos os amigos de academia dele de anos do dojo, derruba todos, mata todo mundo, derruba o templo inteiro, né, sai, e só salva o sensei, né? Só o sensei que ele vai salvar, que ele levanta o sensei deve ser uns 100 quilos com um braço, né? E salva ele lá. E que é o Ra's al Ghul disfarçado, né? Que também é o cara da busca implacável, né? Por isso que ele é perigoso. Que é o Jedi. Que é o mestre. Que é Zeus também. Então, cara, mas eu acho que nesse caso o Batman acaba, nessa coisa de não matar indiretamente, nos anos 90, teve a Queda do Morcego, né? Que inspirou inclusive o terceiro filme do Batman, né? O Cavaleiro das Trevas Ressurge. Foi a Queda do Morcego e a Terra de Ninguém, né? Eles mesclaram os dois e criaram o Cavaleiro das Trevas Ressurge, que é o terceiro filme. E criaram um final diferente, né? Que a Thalia era o Bane, né? Na verdade, entre aspas. Que o Bane no gibi é ele que escapou da prisão, né? Então, é engraçado você falar isso também do Ra's al Ghul, né? Porque A Queda do Morcego, que é uma série que até inspirou o Cavaleiro das Trevas Ressurge, ela... O Azrael, ele é o cara da ordem de São Dumas, né? Uma ordem templária, secreta, assim, tipo uma maçonaria da DC Comics, assim, né? Só que era de uma ordem de assassinos que controlam vários governos e tal. E o Azrael, ele saiu dessa ordem, ele escapou desse domínio dessa ordem. E ele deixa um dos inimigos do Batman, que é o Matadouro, morrer, assim, tipo, ele dá as costas e deixa ele morrer. Só que porque ele fez isso, eles não acham o lugar onde o Matadouro prendeu o próprio primo e tá torturando o primo, né? Deixando uma daquelas armadilhas, estilo o que o César... Jogos Mortais. Tipo Jogos Mortais. Aqui é o que o César Romero deixava o Batman e Robin, né? Que a pessoa deixava lá na armadilha e eles saem, né? Só que nos Jogos Mortais só sai um, né? Mas o Batman e Robin sempre escapavam dessa armadilha. E aí o cara morre... E por causa dessa ação do Azrael, né? Que Azrael é uma palavra do hebraico que é o anjo da morte mesmo, né? E aí o Batman vai lá e luta contra o Azrael, que estava de Batman, né? E com uma armadura que ele mesmo criou de Batman, que ele vai melhorando a armadura durante a história, e tira ele do lugar de Batman, né? Curioso isso. Revoltado com uma coisa que no filme ele viria fazer anos depois, né? Então... Mas voltando ao Piada Mortal... No Piada Mortal, o aspecto é um pouco disso também, é um pouco da ideia
do que é ter um dia ruim, né? Do que é ter um dia ruim. Assim, a história do Alan Moore, o Alan Moore, eu acho que para mim uma das maiores obras dos quadrinhos dele é o V de Vingança, né? Que nos anos 80, o Alan Moore, numa declaração, ele fala que era na visão dele, como ia ficar o governo da Margaret Thatcher, né? Exatamente, na década lá de 80. E aí ele cria a história baseada nisso e baseado no folclore da Inglaterra, que é aquele sujeito que é o Guy Fawkes, né? Que o Guy Fawkes ele vai tentar explodir o parlamento e ele é traído, né? No dia 5 de novembro. Que curiosamente quando estourou a barragem de Mariana aqui no Brasil também ano passado, né? Foi no dia 5 de novembro. Coisa curiosa de se pensar. E o Alan Moore, na Piada Mortal, ele pega uma coisa mais, ao meu ver, um problema mais social sobre o Coringa, né? Porque o Coringa, na Piada Mortal, tem a origem do Coringa, né? E ele pega uma origem que o Coringa acaba sendo obrigado a entrar pro crime, e ele é usado pelos bandidos para pôr um capuz vermelho, né? E aí ele cai no tanque de ácido ali, porque o Batman interviu. Se o Batman tivesse aparecido... Acontece tudo errado pro Coringa, né? Quem não leu aí, é uma história muito boa. E aí o Coringa cria a teoria de que... Aí o Coringa enlouquece de vez, né? Depois que isso tudo acontece, né? A história vai... Isso nos quadrinhos, né? Não sei como tá no filme, mas acredito que o roteiro vai ser mais ou menos esse. Tem cenas que apareceram que não foram vistas lá, né? Ainda. E no contexto assim, o Coringa prende o comissário Gordon, né? E tortura com a imagem da Bárbara Gordon, né? Nua, depois que tem a história se ele estuprou ela ou não, e ele dá um tiro nela, que aleja ela, e aí a partir daí a Bárbara Gordon deixa de ser a Batgirl, né? E passa a ser a Oráculo, né? Outro personagem, né? Outra identidade secreta, né? Na verdade, é o mesmo personagem. Então a expectativa eu acho que é com relação a isso, né? A ideia do que seria um dia ruim, né? E aí o comissário se mantém ainda firme e continua sendo um sujeito assim mais sem ter esse dia ruim. E continuando então falando do Batman nessa roupagem que foi modificada pelo Frank Miller, né? Que trouxe essa coisa mais dark, essa coisa do Batman mais, como é que eu posso dizer? Sombrio mesmo. Mais morcego, né? Um Batman mais sombrio. Ele é mais sombrio, mas tem um aspecto que é... O mundo em volta do Batman é pior, né? No cenário do Frank Miller, né? Tem isso também, né? Você pega o Batman antes, aqueles anos 60, assim, tem o bandido meio que tira a ordem natural das coisas. Ainda é isso no cenário do super-herói em geral. Mas no cenário do Frank Miller... Gotham City é uma destruição em geral e o Batman é mudado pela cidade, né? Não a cidade muda o Batman, no frigir assim, nas coisas todas. Só que o Frank Miller ele dá uma roupagem pro Batman que é diferente, ao meu ver, do Alan Moore, né? Porque o Frank Miller ele encara a resposta para os problemas assim, da sociedade diferente de como o Alan Moore encara. Se você vê o cenário do Cavaleiro das Trevas, dos quadrinhos, você tem um cenário onde a resposta do Batman é uma resposta militarizada, né? Você vai, treina todo mundo, cria sua própria organização, cuida do seu bairro e faz de uma forma mais pragmática, assim. E o Alan Moore coloca que o problema ele é mais amplo, ao meu ver, com o Coringa, né? Ele está levando em conta na sociedade os problemas de como alguém se torna um bandido, digamos assim, se torna um criminoso e quais os motivos de alguém se tornar um criminoso, né? Que às vezes são muito ligados a necessidades de dinheiro mesmo, de pobreza e tal, né? Que é o que acontece com o Coringa, né? O Coringa dele é outro Coringa, é um Coringa que enlouqueceu por causa disso. Enlouqueceu que tinha que cuidar, pagar conta, cuidar do filho, né, que tá para nascer, da mulher. É bem interessante. E esse filme parece que é o primeiro filme de animação que vai ser proibido para menores. Então, assim. Nessa atual circunstância do governo, temos vários Coringas por aí. Não sei, acho que talvez, né? Na situação mundial aí. Eu acho que já tem, né? Já tem uma galera que enlouquece. Tá enlouquecendo com a crise. Outra coisa que o pessoal tá pedindo, mandando e-mail, é pra falar rapidamente desse Batman versus Super-Homem. Que veio primeiro o Frank Miller a fazer isso, né? Que colocou a luta no Cavaleiro das Trevas, inclusive. Né? Não sei, eu acho que é muito repeteco, inclusive a ideia da armadura, copia-se muito da imagem do Frank Miller, né? Não sei, a história
em si tem elementos novos e velhos. Trouxe um personagem que eu gosto muito, que é o KG Beast, que quando eu era criança me dava um certo medo, porque a forma como ele foi apresentada era sanguinária demais, né? Acho que até por causa da propaganda da Guerra Fria, né? Queria o KG Beast, né? Que era da KGB. Então queria falar mal da União Soviética, então o KG Beast é extremamente sanguinário e ele é melhor lutador que o Batman, né? E teve aquela história do Super-Homem, né? Que é o Red... atrás do muro de... Que ele, tipo, se a nave dele tivesse descido na Rússia. Na União Soviética, da Rússia Soviética. E é muito boa essa história, é uma das melhores histórias que eu acho que eu li de Superman. Pelo menos acho que... eu acho legal o Perry White falando, ele fala, poxa, veja só, se a nave tivesse caído 12 horas depois, ele seria um cidadão americano. Ou seja, foi a mesma ideia, né? Caiu 12 horas antes, então por isso ele virou um cidadão da Rússia Soviética, ainda sobre o regime soviético, e o regime soviético dá certo, porque o Superman se torna o governante supremo da União Soviética e começa a expandir para o mundo todo, né? É muito louco isso também. Mas o que dá pra falar do Batman vs Superman sem dar spoiler pra quem não leu? Ah, tá. Já se tem um E pra personagem. quem não viu o filme? Já se tem um personagem. Bom, eu acho que o interessante... É interessante lembrar que é um filme do Superman, né? É um filme sem dar spoilers, mas já dando, é um filme do Superman. Não é um filme dos dois exatamente, mas... Puxa, sem dar spoiler fica complexo. Mas, então bom, vamos fazer o seguinte, desse ponto em diante tem spoilers. Tá, beleza? Tem spoilers, alerta de spoilers, ok. Eu achei que a ideia da forma como foi colocada na Mulher Maravilha, os outros personagens, foi interessante. Eu não vou tentar dar não tantos spoilers assim, né? Mas eu acho que o embate do Superman e Batman levou a um outro embate no universo da Marvel, né? Que foi a Guerra Civil Marvel. E aí foi a retomada da Guerra Civil, que aconteceu em 2005 nos quadrinhos, acho, por aí, se me falha a memória. Se eu me enganar, escrevam aí, não, foi em tal lugar. Mas eu lembro que a Guerra Civil, ela ocorre durante o governo Bush, né? Também é um reflexo da política da época, né? Assim como atrás da cortina de ferro do Red Flag lá, do Superman, e assim como o próprio Cavaleiro das Trevas. O Cavaleiro das Trevas também acontece durante a Guerra Fria, né? A história do Cavaleiro das Trevas do Gibi acontece na Guerra Fria, tanto que a briga do Batman e Superman no Gibi é porque o Superman tá atacando a União Soviética e o Batman acha isso absurdo, porque ele, né, o Superman acaba desequilibrando a guerra ali, né? E o Bush até fala, né, o Bush pai, né, vira e fala assim, não se preocupe, Deus está do nosso lado, ou alguém quase tão bom, né? Que aí aparece o Superman quebrando todo. Então a disputa deles é por isso. E no caso da Guerra Civil, é o Bush, a Guerra Civil da Marvel, é o Bush filho, que está tendo uma guerra com relação ao Iraque, e a população americana estava dividida, né, entre apoiar o Bush e não. E aí eles criaram a Guerra Civil, que reflete muito isso, a questão de registrar os heróis e militarizar os heróis. Essa que é a sacada. Que é esse filme agora do Capitão América. Do Capitão América. Eu não sei qual que vai ser a desculpa pra briga, né? Tem muitos memes na internet muito bons, que tipo, eles criam uma discussão nada a ver, né? E começa a Guerra Civil, né? Razões pra Guerra Civil. Mas a razão no Gibi era uma comparação desse do governo Bush. Tanto que o Homem de Ferro ficou até... Como a popularidade do Bush foi caindo, e o Homem de Ferro, essa coisa do registro militar, ele foi visto como vilão nos quadrinhos na época, né? Ele foi tido como o maior vilão. Ele e a Mary Hill, né, Maria Hill, que era líder da SHIELD, foram vistos como os maiores vilões do ano. Quer dizer, eles não eram vilões, mas eles foram tidos como vilões piores até que os vilões os vilões mesmo, né? Os inimigos do Homem-Aranha, o Norman Osborn, né? E esses caras, eu achei muito louco que eles pegaram e retomaram e colocaram a culpa da Guerra Civil meio que no Norman Osborn, né? Criaram o Reinado Sombrio, criaram uma forma dos heróis ficarem todos de um lado e os vilões de outro de novo, né? E a Guerra Civil tinha quebrado isso um pouco. Eu não sei, eu acho que essas coisas das batalhas entre os heróis, eles colocam para criar uma disputa entre os poderes, entre as habilidades, né? Só, né? Não sei se... E essa coisa do Super-Homem ser o super certinho e ele não matar ninguém, e chega uma coisa irritante, né? Porque eu prefiro os anti-heróis, né? Uhum. Mas isso sempre aconteceu ou já teve HQs do passado onde... Não, o Superman já foi bem... o problema foi aquele selo de proibição da sedução da inocência, lá que tem um livro, A Sedução da Inocência, que
que o governo americano ficou muito em cima, né? O Superman também também na guerra contra os nazistas, não tinha nenhum problema em arremessar aviões uns nos outros, assim, sem nenhum constrangimento. Já tinha problema nenhum nisso, né? Isso vai começar a acontecer depois desse selo mesmo. E é curioso que, é interessante, né, de se pensar que depois desses anos, depois desse selo, o motivo se tornou outro, né? Eu acho que essa coisa de ser o certinho se tornou uma parte desses personagens, né? A coisa de não matar e tal se tornou parte do código do personagem. Até porque quando saiu o primeiro Super-Homem, né, Christopher Reeve, você tem no filme todo eles tentam buscar uma semelhança do personagem Super-Homem com Jesus Cristo. Né? Até usam frases da Bíblia, tá? O jeito que ele chega à Terra, estou dando meu filho para salvar você e tal. Então cria-se aquele ícone, o ícone americano do super certinho. Sim, aí já nos anos 80 ele carrega muito isso. E aí ele reflete mesmo uma identidade, uma ideia de poderio dos Estados Unidos, sim. Aliás, os super-heróis, eles refletem meio isso. O Japão também, com Dragon Ball, tinha muito isso, né? Os animes, eles tinham... Os aspectos desse super-herói poderoso era uma forma de se retomar no Japão pós-guerra, né? Então teve esse aspecto também pra lá, uma identidade do local, tentar se inspirar. É legal que os animes, o Dragon Ball, por exemplo, pra eles é como se fosse uma novela aqui. Todo mundo lê o mangá lá, e é bem interessante. E o Brasil tem o quê? E o Brasil a gente tem... Não sei, a gente podia pôr aí o que tem no Brasil agora. Põe uns exemplos aí. A gente pode ver o que tem no Brasil aí. E voltando então a falar do Batman vs Super-Homem, então, o pessoal está perguntando, que aparece de novo a Mulher Maravilha e o Aquaman. E aí eu queria perguntar, porque até no Big Bang Theory, até em outros lugares, o Aquaman é sempre zoado como sendo o pior personagem do mundo. Que ninguém quer ser, ninguém quer se fantasiar dele, ninguém quer cosplay do Aquaman. Mas na verdade é o contrário, né? O Aquaman é um personagem muito poderoso, isso que é muito louco, porque ele é super forte, tem uma série de superpoderes e o pessoal meio que ignora isso nas histórias, né? É porque eles se baseiam muito no Aquaman, as piadas começaram na verdade com o Family Guy e essas piadas eram baseadas nos Super Amigos. O Aquaman nos Super Amigos, ele é só um cara que fala com os peixes, né? E só, não faz mais nada, ele convoca um animal lá, tá poderoso. Isso pra mim é um grande poder, porque ele pode chamar o grande Cthulhu do oceano, mas ninguém leva isso em conta. Ou Kraken. Ou um Kraken. Uma baleia já é absurdo, fica achando que é pouco. Aí ele fala, mas fora da água não tinha poder, né? Então era a piada. E eu achei muito legal que no reboot fizeram essas piadas, eles incorporaram nos quadrinhos, né, depois dos anos de 2011, eles incorporaram essas piadas pro próprio Aquaman na própria história. É muito divertida as histórias do Aquaman. E o Aquaman se tornou realmente o personagem poderoso como ele é, né? E uma das primeiras histórias tem um assalto a bancos, e os caras vêm com um carro em cima dele, assim, ele fala, o Aquaman, mas não tem água perto, por que tá aqui? Aí ele vê o tridente e ergue o carro inteiro, né? E durante a história inteira fica trazendo essas piadas até que você fez. Pô, é o personagem que ninguém quer ser, né? Chega um nerd nele, fala, pô, você não é o Aquaman? Ninguém quer ser o Aquaman, por que você... Né? É o herói de ninguém, né? E ele cita o Saturday Night Live, né? Que faz essas piadas também. Mas o Aquaman sempre foi um personagem poderoso aqui, realmente ele fica secundário. O que mais poderes ele tem? Super força? Ele tem super sentidos, ele consegue enxergar bem na escuridão, a resistência física dele, a força dele é equivalente quase da Mulher Maravilha, ele chega a enfrentar ela fisicamente, que é muito poderosa. Ele consegue respirar debaixo d'água bastante tempo, sobre qualquer pressão de profundidade, né? Tem até uma cena da Liga da Justiça que eu achei muito louco isso do desenho, que ele tá lutando com tudo bem que ali os níveis são diferentes do quadrinho, né? Mas essa sacada foi muito boa. Ele começa a lutar com a Mulher Maravilha e ele mergulha com ela na água, né? Já, tipo, dá uma briga gigante, puf, acabou, não tem o que fazer, né? E aí são vantagens. Se você pensar, a Mulher Maravilha tem uma série de poderes muito próximos ao dele. Ele praticamente só não vai voar, né? Mas ele consegue lutar com ela fisicamente. E se ele for pro ambiente dele, ela tá perdida, né? Fora o tridente, que já tem umas outras propriedades e tal. E o Namor é um personagem baseado nele, da Marvel, né? E o Namor na Marvel é extremamente conhecido por ser poderoso, né?
Então, tanto que tem um grupo de super-heróis na Marvel, que são os Defensores, são um grupo de personagens mais poderosos da Marvel, que é composto pelo Doutor Estranho, que simplesmente faz qualquer tipo de magia, é o Mago Supremo da Terra, o Hulk, que é o mortal mais poderoso da Terra, o Surfista Prateado, que não precisa nem dizer o que ele pode fazer, e o Namor, então não precisa falar muito, né? E esses são os mais poderosos, né? Então é muito louco disso, assim, de falar que é um personagem que eles abandonam, né? Abandonam bastante, tá? Então é isso, pessoal. Chegou ao fim mais essa edição aí do Rebel TV, tirando as dúvidas. Enciclopédica hoje, né? Continuem mandando os e-mails e perguntando o que vocês queriam que a gente tirasse as dúvidas, né? Isso, que aí ele vai jogar para eu responder igual ele tá fazendo agora, né? Aliás, podem mandar comentários, tal, a gente vai estar respondendo dentro do que puder sobre curiosidades do mundo dos quadrinhos, cenários, histórias a respeito dos personagens. Hoje a gente foi um apanhado geral sobre esse filme que tava para aparecer mais, né? E aí a nossa ideia é estar fazendo mais disso além das coberturas aí quando puder. Beleza. Valeu, galera. Um abraço. Falou!